Em 2020, Paris Hilton lançou no YouTube o documentário A Verdadeira História de Paris Hilton, onde ela apresenta essa figura, digamos, verdadeira, que é bem diferente da versão que ela interpretava durante todos esses anos na mídia. Os problemas, as roupas e até mesmo a voz são diferentes nesses documentários, são colocados aqui como elementos para poder trabalhar a narrativa que Paris traz para esse documentário, que é justamente a superação dela dos problemas que vivenciou na Provan Canyon School, que é uma escola que se diz um centro de reabilitação para jovens problemáticos. Porém, Paris sofreu vários abusos e nesse documentário ela relata coisas seríssimas que ela vivenciou, como por exemplo ficar em uma cela de solitária sem vestimentas durante horas. Depois de alguns anos, Paris também lançou o livro Paris The Memoir, onde ela conta alguns relatos também de vida e mostra qual que é a verdade nos bastidores de todo esse glamour que o ícone dos anos 2000 passou. Neste vídeo a gente vai entender quem é Paris Hilton, como que ela surgiu, por que que ela é famosa, quem que é essa pessoa. Vamos entender também quais são os problemas que ela passou e toda a mensagem que ela traz no documentário. Mas antes, vou me apresentar se você é novo ou nova aqui no canal. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, sobre filmes, músicas e séries, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder não perder nada. Também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. E se no final do vídeo você tiver gostado dele, eu peço que você deixe uma curtida para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas e ajudar também o canal a crescer. Paris Hilton é bisneta de Conrad Hilton, que é o dono, o fundador desse império luxuoso de hotéis Hilton. Os hotéis da família estão presentes em 6 continentes, em vários países, em várias cidades, e todos eles têm esse padrão mais luxuoso. E esse é o motivo da família de Paris também ser muito rica. Paris é filha de Richard Hilton, que é uma figura um pouco mais reservada, geralmente não aparece muito em entrevistas, inclusive nesse documentário ele nem sequer aparece. Já a mãe de Paris, Kathy Hilton, é uma socialite que já trabalhou em papéis de atuação na televisão quando era criança. E além dos dois, na família de Paris ainda tem mais 3 irmãos caçulas ali de Paris, e uma delas é Kathy Hilton. Kathy é uma figura recorrente também no documentário, e ela fala que essa vida de glamour, de riqueza que Paris demonstra na mídia não é necessariamente o que ela é nos bastidores. A Paris ali do dia a dia que ela fala tem um estilo mais tomboy, que prefere ficar em casa com seu cachorro fazendo colagens e comendo sobras. Além disso, no documentário, Paris fala que veio de uma família muito conservadora. Desde cedo, ela foi ensinada a sempre transparecer calmaria, de que tudo estava bem e que ela deveria manter essa imagem, de perfeição. Isso fez com que ela ficasse mais pressionada em carregar o legado da família e todas as expectativas que envolvem, esse fardo. Apesar disso, Paris aparentemente cresceu sendo uma criança feliz, inclusive ela sempre esteve na frente das câmeras, mas nesse caso eram câmeras caseiras, O avô dela gravava muito ela, chamando ela inclusive de estrela. Kathy Hilton também já falou que não queria que a filha seguisse esse mundo da modelagem, da atuação, inclusive achou que Paris fosse se tornar veterinária. Depois de alguns anos, a família Hilton se mudou para Nova York e Paris, por ser nova no local, foi mandada para uma escola de etiqueta pela sua família para ela poder aprender a se comportar, a falar. Só que Paris disse que aquele curso era basicamente um curso de fazer uma mulher submissa. Isso fez com que ela se afastasse, um pouco dos ensinamentos que aprendia ali, porque não parecia genuíno, não parecia verdadeiro. E é interessante falar isso porque Paris já desde cedo tem um pouco de inquietação, com essas normas, com essas regras sociais. Além disso, Paris teve uma adolescência muito restritiva. Ela não podia sair, não podia namorar, não podia ir sequer aos bailes da escola. E então ela se rebelou. E como eu falei, a mãe não queria que Paris se tornasse modelo, mas ela fez justamente isso. Ela desfilou em algumas passarelas, posou para algumas fotos, inclusive utilizando colares com palavrões. E então Paris encontrou a vida noturna de Nova York. Mesmo sendo menor de idade, ela conseguia frequentar boates justamente porque tinha uma identidade falsa. Nessas boates, ela era sempre fotografada se divertindo, se sentindo feliz, e no documentário ela fala que a vida noturna era como se fosse essa segunda casa dela, onde ela se sentia a rainha da noite. E bem, isso tudo atraiu os tabloides na época, as colunas de fofoca. Paris começou a aparecer em vários veículos ali, sendo fotografada, sendo gravada, saindo de boates, conversando com os paparazzis, e eles gostavam dela, porque ela tinha essa aura brincalhona, cativante, e isso fez com que mais fotógrafos continuassem tirando fotos dela, continuassem publicando sobre a vida noturna que Paris tinha. E isso ia contra o que a família conservadora queria, porque toda essa imagem que Paris passava entrava em conflito com a imagem que a família queria passar.
e então as ações levaram a consequências. Paris começou a ser trancada dentro de casa para que ela não saísse, e os pais falaram que era porque se sentiam preocupados com o que poderia acontecer com ela. Paris então foi levada para um tipo de escola onde ela trabalhava manualmente, né, tinha esse contato com a natureza, e no documentário ela fala que é como se fosse um exército. Então, chegou um dia que ela simplesmente fugiu. Ela correu para fora dos perímetros ali da escola, só que logo ela foi pega. E quando ela foi pega, ela foi arrastada de volta pro grupo e sofreu violência física, na frente de todo mundo. Paris disse que esse momento foi uma das primeiras vezes que ela se sentiu afastada pela própria família. Depois desse local, Paris foi levada para outras escolas, né, para poder também passar por um processo de reabilitação. Chegou num ponto que Paris prometeu aos pais que não faria mais nada de errado, que não sairia à noite, só que mesmo assim, eles não se deram por vencidos, e então Paris chegou em um dos locais que foi um dos maiores terrores que ela viveu, que é a Provon Canyon School. Quando a gente entra no site da Provon, a gente vê ali na parte de sobre, né, da instituição, que eles se colocam como um centro de reabilitação para jovens, colocando atividades acadêmicas, terapêuticas e todo, digamos, um conjunto de ações personalizadas para que cada jovem possa se desenvolver mentalmente, psicologicamente. Só que o público fala outra coisa. As pessoas dizem que a Provon faz parte desse mercado que lucra a partir do sofrimento de jovens que vão para esses locais com essa promessa de melhorarem comportamento e de se desenvolverem, mas quando chega lá são apenas vítimas de violências físicas, verbais e até sexuais. E para Paris, Provon foi justamente isso, um ambiente de dor. Uma dor tão grande que fez com que Paris não conseguisse mais dormir depois que saiu daquele local, porque toda vez que ela dormia, ela tinha os pesadelos envolvendo os cenários e as situações que ela vivenciou na Provon. Todos esses pesadelos fez com que Paris tivesse dificuldade para dormir por conta do medo, né, de quando dormir vivenciasse aqueles momentos de novo, e também porque ela não conseguia simplesmente ter uma noite de descanso, né? Isso inclusive fez ela ter alguns quadros de insônia. Um dos principais pesadelos de Paris é um que ela está na cama e ela acorda com dois homens agarrando ela e puxando ela para fora do quarto. E foi justamente esse cenário que aconteceu com ela na vida real, quando ela foi levada para a Provon. Ela conta que ela estava em casa, no quarto dela, e dois homens surgiram e começaram a puxar ela para fora de casa, enquanto ela chorava, pedia para os pais ajudarem ela, mas os pais, inclusive, só olhavam tudo aquilo com os olhos, né, marejados, chorando, mas não fizeram nada, né? Então, basicamente, Paris foi sequestrada para poder ir para esse ambiente. E quando chegou na Provon, Paris vivenciou diversas violências. Uma delas foi ela ficar sentada de frente para a parede por horas enquanto ela ouvia xingamentos e gritos. Ela também era obrigada a tomar pílulas que a deixavam meio insensível para o mundo, deixavam ela mais letárgica, né, fisicamente. E não apenas ela tomava essas pílulas, mas também os outros alunos. E quando ela via os outros alunos, ela enxergava que era como se a alma deles tivesse saído do corpo, que eles eram apenas essa cápsula vazia, e inclusive se preocupava com o fato de que o que eles poderiam fazer, né, nessa situação. Então teve um dia que ela decidiu não tomar mais as pílulas, e aí ela fingia que tomava, mas jogava o papel com as pílulas no lixo. Porém, ela foi denunciada, e aí foi aonde ela levou a punição de ir para uma cela solitária. Ela ficou 20 horas numa cela solitária, sem vestimentas, e ela fala que era um ambiente muito angustiante. Ela ouvia pessoas gritando ao redor dela, ela sabia que a pessoa que estava na cela ao lado dela utilizava camisas de força, essa pessoa também ficava gritando muito, então era um ambiente que abalou muito Paris psicologicamente também. O que a manteve firme, né, durante todo esse processo que ela passou na Provon era justamente o sonho de que quando ela saísse dali ela poderia fazer muita coisa, inclusive fazer uma carreira para ela mesma, para que ela tivesse dinheiro e não dependesse mais de ninguém, e que ninguém mais pudesse controlar a vida dela. Então, quando Paris fez 18 anos, ela saiu e fez justamente o que ela sempre imaginou. Começou a construir a própria carreira e traçou essa jornada rumo à independência. Vale ressaltar que ela não contou pra ninguém o que ela viveu nos ambientes do internato. Nos anos 90, Paris voltou a frequentar as vidas noturnas e novamente os paparazzis estavam ali em cima dela, só que chegou no ponto que Paris já estava aparecendo em vários veículos, TV, jornais, revistas. Paris Hilton estava em todos os lugares. Aos 19 anos, então, Paris buscou se profissionalizar na carreira e assinou um contrato com a agência de Donald Trump,
T Management. Foi nessa época que Paris conheceu um dos maiores fotógrafos do mundo, David LaChapelle, e ele tirou várias fotos de Paris, fez uma sessão com ela, e uma das fotos que mais, digamos, chamou a atenção dos dois foi justamente uma em que Paris falava "fuck you" e colocava o dedo do meio na frente ali, mostrando pro mundo que Paris já não ligava mais pras pessoas e pro mundo, né, no geral. Essa foto foi utilizada pela Vanity Fair para fazer uma reportagem sobre Paris. Paris também chegou a participar de alguns filmes como Zoolander, em que ela aparece, né, como ela mesma. Só que aí a fita de sexo de Paris vazou. Na época, Paris namorava Rick Salomon e ela no documentário fala que ele foi o primeiro namorado dela e ela só queria fazê-lo feliz. Inclusive, nesse caso da fita, ela lembra de quando eles foram ter as relações, ele pegar a câmera e querer gravar, só que ela se negou. Só que aí ele começou a fazer aquele jogo, né, de manipulação em que falava: ah, se você não quiser fazer isso, eu vou ter que procurar outra pessoa, ou chamando ela de sem graça. Então Paris acabou cedendo. Vale ressaltar que ela fala que não estava bem mentalmente, porque era justamente ainda perto, né, da época em que ela passou pelo internato. E nesse documentário também ela fala que fica triste, né, pelas pessoas acharem que ela fez essa fita vazar de propósito, por fama, até porque logo depois dela, outras figuras da mídia começaram também a ter fitas vazadas e, querendo ou não, né, como uma fita dessa vazada, você acaba sendo falado e você alcança uma fama por mais que seja pelos motivos ruins. A fita de Paris, obviamente, foi palco de vários veículos de comunicação, virou piada em programas de comédia, virou, enfim, realmente uma pauta. Só que Paris, logo depois que a fita vazou, ela lançou um documentário chamado The Simple Life, em que ela apresentava com a amiga dela, Nicole Rich. Nesse reality show, Paris e Nicole foram para uma comunidade rural vivenciar ali, né, uma coisa muito diferente da realidade delas. E foi um sucesso de audiência. O primeiro episódio chegou a ter 13 milhões de espectadores assistindo. E foi justamente nesse reality que essa persona da loira burrinha, ingênua, que Paris construiu durante a sua jornada, começou a se desenvolver de uma maneira mais intensa. Por quê? Nesse reality, Paris se mostrava como essa figura que era muito deslocada da realidade, digamos assim. Ela perguntou para as pessoas ali daquela comunidade o que era um Walmart, o que era um esfregão, coisas simples de pobre que ela não tinha acesso e consequentemente não sabia o que era. Então essas falas e outros elementos que tinha ali no reality foram um dos pontos que começaram a construir esse personagem da menina burrinha, rica, patricinha, que só se preocupa com cabelo, maquiagem e festa e party. Começou a se desenvolver. Obviamente o programa teve algumas controvérsias por conta dessa figura que Paris e Nicole passavam, né? E elas tratavam as pessoas daquela comunidade como se fossem, digamos, bichos exóticos, né? Ficavam olhando pra eles, tudo que eles faziam era uau, nossa, sabe? Uma coisa assim, super diferente, colocando eles nesse âmbito do estranho, né? Então teve também essas questões envolvendo o reality. Com o sucesso do reality, Paris começou a se tornar uma figura ainda mais famosa. Os paparazzis conseguiram criar uma carreira, digamos assim, apenas com fotos da Paris. O ex-diretor de marketing dela no documentário fala que uma foto da Paris nesse período podia ir de $50 mil para $1 milhão. Então você imagina, você é fotógrafo, com uma foto você consegue fazer 1 milhão em um dia. Isso fez com que a maneira que os paparazzis começassem a agir também mudasse, né? Havia brigas de fotógrafos em prol de uma foto de Paris, o mercado começou a ficar um pouco mais intenso justamente por conta dessa ambição em cima do dinheiro. Além disso, Paris também conseguiu, digamos, mudar um pouco o mercado de fotógrafo, porque ela estabeleceu uma relação com os fotógrafos em que ela organizava cenários e, digamos, alguns eventos para que ela aparecesse e eles tirassem fotos dela, hein? Então os dois acabavam ganhando. Paris por poder aparecer na mídia de uma maneira mais controlada, né? Porque quando você faz um acordo com o fotógrafo, você já vai preparada para poder ser fotografada, então você já tem ali, digamos, uma estratégia em cima da foto que vai ser tirada, e o fotógrafo ganha em cima disso porque, né, ele consegue a foto da Paris e vende. Então Paris criou essa relação também de ambivalência entre ela e os fotógrafos, que acabou também influenciando, né, a maneira que os artistas lidam com os paparazzis. A gente não pode esquecer que todo também esse cenário, né, esse contexto fez com que Paris se tornasse aquele tipo de it girl, né? Essa garota que todo mundo olhava, que queria ser, que queria se relacionar, que queria sair, que se projetava, né, em cima da figura de Paris. Depois do reality, Paris fez mais campanhas publicitárias, lançou também um livro de biografia, em que esse livro inclusive ficou em 6º lugar nos mais vendidos da The New York Times, e Paris também lançou vários produtos, entre eles bolsas, joias e perfumes. Inclusive, né, os perfumes foi um dos grandes, assim,
carro-chefe, né, da Paris, a Parlou Fragrances, que era digamos, a empresa parceira de Paris nessa venda de perfume, lançou ainda mais produtos com o nome dela, inclusive produtos para homens também. Em 2005, o reality The Simple Life foi cancelado após 3 temporadas devido a uma suposta ruptura na amizade de Paris e Nicole, que era a pessoa que fazia o reality junto a ela. Só que o canal E comprou os direitos do The Simple Life e lançou a 4ª temporada no canal e foi um sucesso de novo de audiência. Paris em 2006 lançou seu primeiro álbum musical, que é um auto-intitulado, né, chamado Paris no caso, e esse álbum vendeu 600 mil cópias no mundo e alcançou a 6ª posição na Billboard 200. Um ano depois estreou a 5ª e última temporada do reality The Simple Life. Só que isso não parou Paris, né? Muito pelo contrário, depois do reality ela conseguiu impulsionar ainda mais os negócios, lançando ainda mais produtos como extensões de cabelo, linhas de calçado e muito mais. E também em 2007 foi quando Paris teve um grande exposed. Um site chamado parisexposed.com simplesmente surgiu na internet e nele tinha os documentos pessoais de Paris, tinha vídeos, tinha fotos, vários arquivos pessoais de Paris, né? Essas informações vieram de supostamente um armazém que Paris tinha alugado anteriormente, só que esse armazém acabou sendo leiloado para outra pessoa. Pouco mais de 40 horas foi o suficiente para que 1,2 milhões de pessoas acessassem o site e encontrassem todos os arquivos de Paris lá. Tinha diário, tinha cartas de amor, tinha muita coisa, gente. E, inclusive tinha também vídeos em que Paris falava falas racistas e homofóbicas. As falas racistas era que Paris estava em uma festa e aí ela utilizava a N-word, né, com pessoas negras, e parece que ela sempre falava isso constantemente no vídeo. Além disso, também nesse vídeo ela chama uma outra pessoa de gay, né, como se fosse uma coisa pejorativa. E Paris conseguiu uma liminar, né, contra o site e ele foi fechado. Depois desse escândalo, Paris aparentemente conseguiu apagar o fogo e engatou em um novo reality da MTV chamado Paris Hilton's My New BFF, que é a sigla para Best Friends Forever. Esse reality, Paris buscava encontrar a sua próxima nova melhor amiga. Mais uma vez foi um sucesso e teve uma versão britânica chamada Paris Hilton's British Best Friend. Depois da versão britânica, a versão original, né, americana, teve uma nova temporada e também foi lançada uma temporada versão Dubai. São muitas melhores amigas, né, que a Paris precisava. E por que falar sobre isso também é relevante? Paris foi uma das pioneiras, né, nessa indústria de reality show. A gente tá falando de uma época que não tinha redes sociais como tem atualmente, então você acompanhar a vida de alguém era uma coisa muito assim, um momento, sabe? Era um evento. Hoje em dia a gente tem os stories, né, que a gente consegue acompanhar os influencers e os famosos, mas naquela época não tinha tanto isso. Então o reality era uma forma de você acompanhar a jornada daquela pessoa famosa. E isso fez com que Paris também criasse, digamos, um blueprint no mercado de reality show, tanto que surgiu depois o Keeping Up with the Kardashians, que também segue essa fórmula de reality show acompanhando ali a vida da família. Depois desses realities, Paris lançou ainda mais produtos como óculos de sol e produtos capilares. Inclusive, também em 2010, ela participou da campanha da Devassa, a cerveja brasileira, numa campanha chamada Bem Loura, que obviamente utilizava, né, as figuras estereotipadas em cima de Paris Hilton, e ela chegou também a participar do Carnaval do Rio no carro alegórico da Devassa. E foi no Brasil em 2012 que Paris estreou como DJ no Pop Music Festival. Só que em 2012 uma nova polêmica surge e novamente Paris falando comentários homofóbicos. Paris estava em um táxi e o taxista gravou, né, a conversa que ela estava tendo ali. Nos áudios, Paris associa a comunidade gay à AIDS e isso foi a público, né, causou uma comoção, só que o RP dela lançou uma nota falando por ela, dizendo que não era a intenção dela machucar, né, os sentimentos das pessoas, que ela era uma grande apoiadora da comunidade gay e nunca faria nada de ruim propositalmente. Depois de 2012, Paris esteve muito focada na sua carreira musical como DJ, apareceu em clipes, lançou também os próprios singles e ficou nesse mundo da música até que ela lançou o documentário no YouTube, A Verdadeira História de Paris Hilton. O impacto de Paris Hilton na cultura pop foi muito marcante. Por mais que ela tivesse essas polêmicas e a figura dela fosse uma figura polêmica por si só, Paris conseguiu se colocar como essa figura de a influenciadora original. Tudo que a gente vê hoje é um reflexo também da influência que ela teve lá no passado sobre essa questão de ser famoso por ser famoso.
Eu acredito que anteriormente as pessoas eram famosas porque possuíam algum tipo de habilidade, né? Seja um ator, um cantor ou um artista, enfim. Só que Paris não tinha nada disso e ainda assim se tornou famosa, se tornou relevante. Então ela criou esse novo mercado e construiu um verdadeiro império em cima disso. Inclusive os perfumes, né, que ela lançou em 2020 chegou a arrecadar 2,5 bilhões de dólares. Como eu falei também anteriormente, Paris também ajudou a criar essa relação dos famosos com os paparazzis, né? Ao criar acordos e aparições para que eles tirassem as fotos mais estratégicas tanto para ela quanto para eles também. Então o mercado de paparazzis mudou, né, por conta da influência também de Paris Hilton e do que ela significava. Além de mostrar a rotina dela por meio das fotos, né, por meio desses flagras. Então as pessoas acompanhavam a vida de Paris por meio de notícias, não tinha, né, as redes sociais, como eu falei, para poder trazer essa vivência do público na vida daquela pessoa. Então Paris criou esse senso por meio dessas estratégias junto com os paparazzis. A própria Kim Kardashian disse que Paris é um dos motivos dela mesma ter conseguido criar esse próprio império dela, né, com as Kardashians. A Kim mandava com a Paris às vezes, né, e então ela tinha algumas aparições ali junto com a influencer, né, a Paris. E depois a própria Kim lançou o seu reality, né, Keeping Up with the Kardashians, e ela aparece no documentário de Paris agradecendo, né, falando assim que se não fosse pela Paris, talvez ela não conseguiria fazer o que ela faz hoje também. Eu vi também alguns artigos que falam que se não fosse por Paris, esse mercado que a gente tem hoje de influenciadores de TikTok, do Instagram, esses influencers de beleza, se não fosse pela Paris, muitos deles não teriam um mercado também para poder se sustentar e fazer disso uma carreira também. A moda e a linguagem também foi influenciada por Paris Hilton. A gente tem essa figura dessa loira que usa rosa, que coloca strass, utiliza óculos de sol, tem o cachorro acessório, né, que fica na mão assim como se fosse uma bolsa. Isso é um arquétipo, eu acho, digamos assim. Não sei se a gente pode chamar de arquétipo, mas essa figura na mentalidade das pessoas de uma loira patricinha. A gente enxerga quem? Essa figura que Paris representa. Até mesmo essa figura foi, digamos, satirizada em diferentes tipos de mídia, em diferentes produções audiovisuais. A gente tem, por exemplo, a London Tipton, que é a personagem da Brenda Song em Zack Code, Gêmeos em Ação e em Gêmeos a Bordo. A London Tipton é basicamente essa figura exagerada, né? Talvez não tão exagerada assim, na verdade, de Paris Hilton. O próprio nome da London é o nome de uma cidade, né? Assim como Paris, e Tipton é o sobrenome da rede de hotéis que a London é, digamos, herdeira no show. Além desse exemplo da London, a gente também tem, tipo, as branquelas, né, que visivelmente também é uma sátira, essas loiras patricinhas. Então, é bem interessante pensar em como que apenas uma pessoa, né, com essa figura conseguiu influenciar tantos meios e render histórias, render uma nova forma de se fazer produções audiovisuais também. Sem falar também nas novas gírias que Paris conseguiu colocar ali no meio da cultura. Talvez não tanto hoje, né, a gente ouve falar delas, mas na época pessoas imitavam as expressões that's hot, loves it, até o sleeving, né, que é uma palavra que não existe, né, porque é uma mistura de slay com serving. E Paris patenteou inclusive as 3 frases para poder utilizar em produtos também. Paris também se tornou tema de documentários e pesquisas sobre esse fenômeno, né, de ser um influenciador. Até porque Paris se tornou famosa justamente por ser ela mesma, né, por mostrar a rotina dela sem necessariamente oferecer alguma coisa de volta pro público. Então é bem interessante pensar em como que ela conseguiu colocar o I em influenciador. Paris também influenciou os veículos de comunicação, né, por conta dessa ascensão de cultura de fofoca, de ir atrás dos famosos para poder saber o que eles estão fazendo, tirar fotos flagrantes. Como Paris vivenciava tudo isso e dava resultado positivo para esses veículos, isso acabou também se tornando mais frequente com outros famosos também. Ou seja, Paris também fomentou essa cultura de celebridades. Inclusive um dos sites mais conhecidos de fofoca, o Paris Hilton, né, que o nome inclusive é inspirado na Paris Hilton, foi criado lá no início para poder falar positivamente de Paris, mas hoje em dia ele já é um grande veículo de fofoca no geral, assim, né, de vários artistas. Então Paris também conseguiu influenciar como que o mercado, né, de celebridades poderia funcionar, né, e como funciona também. E por trás desse status de ícone da cultura pop, desse título de It Girl, quem é Paris de verdade?
No documentário A Verdadeira História de Paris Hilton, ela abre um pouco sobre quem que ela é de verdade e por que que ela criou essa figura da loira burrinha, da patricinha, para a mídia. O documentário explora muito essa relação da Paris com a Provo Canyon School, que a gente falou mais cedo no vídeo, mas nesse documentário ela também convida outras vítimas dessa escola para poder criar uma campanha chamada #BreakTheCodeSilence, que em tradução livre é Quebre o Código de Silêncio. Nessa campanha, Paris e as outras meninas, que foram vítimas desse internato também, pousaram em fotos com cartazes e uma fita na boca, e nesses cartazes elas escreveram o que a escola trouxe para elas, que no caso, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, insônia e vários outros problemas psicológicos. A campanha buscava levar essa conscientização para as outras pessoas por meio das redes sociais, e Paris foi um grande motor justamente porque ela lida com redes sociais, ela tem um alcance gigantesco, e ela entende como que o digital funciona para poder ajudar a mensagem dessa campanha contra a Provo Canyon School e as outras escolas que fazem parte desse nicho serem penalizadas, por tudo que elas fizeram durante todos esses anos. Inclusive, no documentário é dito que entre os anos 2011 e 2014 houve 56 denúncias de violência física contra a Provo e 25 denúncias de crimes sexuais. Além disso, o documentário explora também quem é Paris Hilton de verdade na perspectiva dela. Nesse documentário, Paris já não é mais aquela figura bobinha que a gente vê nas entrevistas e nas aparições midiáticas. Até mesmo a voz dela, que era aquela voz mais anasalada, mais cantada, assim, que ela puxava muitas palavras. Isso não acontecia no documentário. E as conversas também não pareciam tão superficiais assim. E Paris falou que essa persona que ela criou, da voz, do cabelo, das roupas, era justamente uma forma de marca, de branding, para ela poder se projetar no mercado. Mas para além disso, ela disse que é como se fosse esse mecanismo de defesa que ela criou para poder lidar com todos os problemas que ela vivenciou antes. Porque a gente viu que Paris saiu da escola e já começou a trabalhar ali de maneira pública, como figura pública, aparecendo como modelo e etc. Então ela criou essa persona para poder ajudar ela a lidar com tudo isso. Mas uma coisa interessante também é que no início do documentário ela inicia falando que ela não reconhece aquela pessoa de antes, que nesse documentário ela acabou se descobrindo mais, e que também fazer esse documentário era como uma forma dela colocar esses pesadelos que ela tinha em relação à Provo para trás. Na minha perspectiva, Paris utilizou de estratégias visuais bem marcantes assim para poder se humanizar, nesse reality. Durante toda essa produção ela veste moletons, ela fica saltitando pela casa de maneira muito inocente, livre, digamos assim. Mas ao mesmo tempo as pessoas acabam agindo com ela como se ela fosse uma criança, mandando ela dormir, mandando ela se arrumar, mandando ela apressar as coisas. Então, acho que Paris quis projetar essa imagem humana, mas ainda vulnerável e um pouco ingênua. Ela também tenta, acho que rebater um pouco dessa questão de tanto de coisa que ela tem, Nesse reality, a gente conhece a mansão de Paris e vê o quanto de coisa que ela tem. É muita coisa. E ela fala que pode parecer muito, mas ela tem apego a todas essas coisas justamente porque na época da Provo ela não tinha nada. Então ela acabou se apegando às coisas que ela teve depois, de sair de lá. E, gente, há tanta roupa, tanta coisa, que ela fala que ela nunca foi fotografada com a mesma roupa mais de uma vez. Ela também mostra ela viajando pelo mundo, mas ao mesmo tempo não aproveitando essas viagens porque ela só vê hotéis, boates e lojas. Essa vida, de viagem, de sempre estar onde tem que estar, nunca onde ela necessariamente quer estar, faz com que ela não consiga conhecer pessoas genuinamente, pessoas verdadeiras, criar relações com as pessoas de maneira mais genuína. Inclusive também nas relações amorosas. Inclusive no documentário tem um namorado ali da Paris que se chama Alex Novakovic, que eles já terminam dentro do reality mesmo, depois deles terem uma discussão quando Paris ia apresentar no Tomorrowland, que inclusive era um dos maiores sonhos dela. Só que no festival ele reclamou de Paris não dar atenção pra ele, deixar ele sozinho em alguns momentos, sendo que ela estava concentrada em produzir o set dela pra poder tocar no Tomorrowland. Então ela se estressou e terminou com ele. Ao longo da sua história, Paris já teve cerca de 12 relacionamentos e todos eles, não deram certo, até que ela encontrou Carter Ream, que é o marido dela, e os dois atualmente também têm 2 filhos. E um dos motivos que pode explicar também como Paris teve tantos relacionamentos e nenhum deles deu certo até chegar no Carter é o fato de que ela não consegue se abrir muito para as pessoas na sua vida, ela tem dificuldade de deixar as pessoas entrarem,
Tanto que quando o Alex vai visitar ela lá na casa dela, ela compra câmeras escondidas pra poder filmar o que ele tá fazendo na ausência dela. Ela tem vários computadores e celulares, porque já teve outros caras, né, que ela se relacionou que invadiam os computadores dela, né, pra poder pegar arquivo, ou quebrava, jogava contra ela. Ela inclusive foi vítima já de violência de outros namorados também, em que eles estrangulavam ela, jogava computador, jogava celular nela também, então ela tem tudo preparado para que caso dê errado ela tenha como se precaver ou tenha como, enfim, lidar com aquilo, né, materialmente. Depois desse documentário no YouTube, Paris lançou um podcast chamado I Am Paris, em que ela fala sobre questões pessoais também, questões mais íntimas, entrevista pessoas da família e famosos também. E também ela lançou o livro Paris The Memoir, e foi onde ela compartilhou alguns acontecimentos que a gente vai falar agora. Nesse livro ela conta como que surgiu a frase That's Hot, né, que é uma das principais falas mais famosas de Paris. Ela conta que basicamente ela estava escrevendo no diário dela, fazendo colagens, colocando pensamentos, reflexões e decorando, né? E aí a irmã dela, a Nick, chegou e falou That's hot pro diário. E aí a Paris ouviu aquilo e sentiu algo muito bom em relação a essa frase, escreveu no diário dela, ornamentou e acabou que surgiu daí, né, a utilização do That's hot. Paris contou também sobre um relacionamento que ela teve na 8ª série com o próprio professor. Nem sei se dá pra poder chamar de relacionamento, né? Porque era basicamente uma situação de abuso infantil. E nesse caso, Paris fala que o professor escreveu um bilhete pra ela, pedindo o número dela, né? Colocando elogios ali, pedindo o número dela. Ela deu o número dela e eles começaram a trocar mensagens em que ele falava quão ela era bonita, quão ela era inteligente. E então um dia ele foi na casa dela e quando os pais não estavam, e ele chamou ela pra dentro do carro, onde eles começaram a se beijar. Só que aí os pais chegaram na casa e viu aquela cena. O cara se transformou e ficou perguntando pra Paris, por que você me fez fazer isso? Colocando a culpa, né, na criança. E aí, depois disso, Paris foi mandada, né, pra casa da avó dela, longe, foi mandada, né, pelos pais. E ela conta que ela levou um tempo pra poder processar o que de fato foi aquilo, né, que foi pedofilia. Porque ela, pra poder colocar o cara nessa posição de manipulador, de abusador, ela teria que se colocar na posição de vítima automaticamente, ela não queria se ver nessa posição. Então foi um processo pra ela também entender o que aconteceu de fato com ela naquela época e trabalhar isso na cabeça dela. Paris também narrou um outro acontecimento de violência sexual contra ela, que basicamente ela estava num shopping com uma amiga dela e 2 caras chamaram ela pra poder ir pro apartamento de um deles. E ela ficou meio assim, mas ela aceitou uma bebida, né, que eles deram, e aí ela foi ficando tonta, né, foi ficando inconsciente, até que ela sentiu um peso, né, em cima dela. E aí no livro ela narrou em partes, né, sobre o que aconteceu também. Uma coisa que Paris contou no livro é que ela ficou magoada com o clipe da Pink, Stupid Girl, porque tinha referências, né, a Paris Hilton ali. E basicamente Paris ficou magoada porque Pink sempre falava sobre empoderamento feminino, sobre as mulheres terem forças, mas ela utilizou a imagem de Paris pra poder ridicularizar, pra poder tirar sarro. Harvey Weinstein, que é aquele diretor, não posso falar um palavrão aqui no vídeo, né, mas sabem que eu pensei vários palavrões, também já tentou ter alguma coisa com Paris. Ela conta que estava numa festa, né, e aí ela foi no banheiro, Harvey seguiu ela se trancou no banheiro e ele ficou batendo na porta falando, você não quer ser uma estrela, né, tentando manipular ela pra poder ter relações com ele. Até que alguns seguranças chegaram e tirou Harvey dali, né? Se você não sabe quem é Harvey Weinstein, eu recomendo assistir o vídeo que eu fiz sobre a Gwyneth Paltrow. Tem um capítulo que eu falo sobre o caso envolvendo ela e Harvey, mas eu dou um contexto maior sobre o que Harvey fez, como que a Gwyneth ajudou, né, mais pessoas a falarem contra ele por conta de serem vítimas, né, de coisas que Harvey fez contra elas, e são muitas pessoas que acusaram Harvey. Então vou deixar linkado aqui, não lembro qual que é a direção, mas as informações resumidas estão lá. Paris também se referencia ao caso envolvendo Donald Trump, né? Ela conta que foi pressionada em uma entrevista pra poder falar em quem que ela votou, daí ela disse que foi o Donald Trump. Só que ela falou isso basicamente porque ele era um grande amigo da família há anos e ele era dono da agência em que ela estava, né, assinada na época, então ela acabou falando. Só que quando ela saiu da agência, o Donald ameaçou ela, intimidou. Mas ela, né, seguiu firme e saiu de lá. Mas
ela falou no livro que ela não votou no Donald Trump, né? Que ela mentiu na época falando que tinha votado. E o que Paris Hilton está fazendo atualmente, como que tá a vida dela? Depois do documentário, Paris engatou em mais ações, né, para poder fazer com que a Provo Canyon School fosse responsabilizada. Ela compareceu no tribunal de Utah para poder dar o seu testemunho. Ela também se posicionou em relação às leis de proteção infantil em internatos como o que ela vivenciou para poder aumentar a fiscalização e a supervisão, e apoiou também outras leis que fomentam essa pauta, né, para poder proteger as crianças e adolescentes da violência nesses locais, né, que se dizem de reabilitação. E qual que é o objetivo da Paris atualmente? No documentário ela falou que queria alcançar 1 bilhão, né, para ela poder se sentir bem consigo mesma de uma certa maneira. Paris fala que ela é muito ambiciosa e ela acha que via no dinheiro justamente essa forma de ser independente e ter essa liberdade. Mas atualmente ela mudou e falou que o que ela mais quer na vida é ter os seus filhos. Tanto que ela teve o primeiro filho por meio de barriga de aluguel, junto, né, com Cardi Ream. E o filho dela, né, o primeiro chama Phoenix, e em menos de um ano ela teve uma nova filha, que também é de barriga de aluguel, chamada London. Irônico, né, a filha dela chama London e tem a personagem London Tipton, enfim. Mas ela falou que chama London porque ela adora a cidade de Londres também. Vale ressaltar também que Paris e Carter se conheciam desde quando eles tinham 20 e poucos anos, mas eles eram amigos e nunca, né, se desenvolveram muito no sentido romântico, só que a partir de 2019 eles começaram a engatar ali em uma relação até que eles se casaram. E esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que, se você gostou dele, deixe uma curtida, comente aqui embaixo também o que você achou, se você tinha noção que a Paris Hilton era uma persona publicamente. Então deixa aqui nos comentários o que você pensou sobre tudo isso. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e mande esse vídeo para algum amigo que possa gostar também. Mais uma vez, agradeço muito por ter assistido esse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.